Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, fala sobre uma engenharia no final do ano pelo lado da equipe esmeraldina para quem sabe contar com Pedro Raul no ano que vem. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês os seguintes pontos, né? O que disse também na rádio Band News aqui de Goiânia o Edminho Pinheiro, né, a respeito dessa continuidade ou não, essas possibilidades do artilheiro continuar na equipe esmeraldina e o que, na minha visão, o que seria necessário, qual é o seu valor de mercado, até quando vai o seu contrato, será que o Goiás classificando para uma competição internacional poderia ser algo a mais, enfim, esse valor que a equipe do Caxiua vem pedindo para comprar em definitivo, né, o clube que quiser ficar com Pedro Raul em definitivo, e quanto que o Goiás estaria, por exemplo, disposto a investir nesse jogador, que se fosse meu dinheiro, se eu tivesse essa condição, eu já teria comprado o Pedro Raul há muito tempo. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos aqui no nosso canal, peço para você se inscrever, também ativar as notificações e compartilhar aqui com pelo menos um torcedor esmeraldino, na escala onde vocês compartilhar, e pode ser para um primo, um amigo, um torcedor de infância aí, já ajuda demais dentro do nosso canal. E também deixe o seu comentário para ajudar aqui no engajamento, pode ser qualquer coisa, né? Caso você esteja tímido também, pode deixar aí um coraçãozinho, uma palminha, já ajuda pra caramba aqui na divulgação do nosso canal. E vamos ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos, que já está bem pertinho. A última vez que eu tinha olhado faltava menos do que 10, então conto com a colaboração de todos vocês. Quem ajuda pra caramba aqui no nosso projeto é a Caravela do Sul Representações, para você esmeraldino que tem uma loja de embalagens e procura aí o fornecimento de copos descartáveis, outro tipo de produtos em geral em relação às embalagens, tanto com entregas em Goiânia, no estado de Goiás e também no Tocantins, sendo inclusive o representante exclusivo da Coposan. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, o link do Instagram da Caravela do Sul e também o WhatsApp, né, que é o 62 99305 5419, a Caravela do Sul Representações, a nossa apoiadora aqui do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo de hoje com a pergunta que todo esmeraldino, desde quando o Pedro Raul engatou aquela sequência positiva, ainda na metade do primeiro turno, vem fazendo. Será que ele continua no Goiás para o ano que vem? Quais são as possibilidades? E em nosso vídeo de hoje eu quero trazer tanto a fala do Edminho Pinheiro, que podemos dizer, deu esperança para quem sabe o Pedro Raul continuar no Goiás. A gente sabe bem, quando o Edminho, ele sabe que um jogador é impossível de ficar, ele já manda na lata. E no Pedro Raul, ele ficou assim, deu uma brecha, né? Algo que geralmente ele não costuma fazer, não costuma criar essa esperança, alimentar essa esperança no torcedor alviverde. Além disso, eu quero trazer os pontos verídicos, né? Qual é o valor seu de mercado, o seu contrato, o que o Goiás, que na minha visão poderia fazer para contar com Pedro Raul, enfim, essas possibilidades. Vamos começar aqui com essa entrevista que ele deu à rádio Band News de Goiânia. Muito obrigado aí a galera que teve ainda a sua cobertura aqui no YouTube e inclusive esse print, né, que eu vou estar deixando lá do portal esmeraldino. Abre aspas: se ele continuar dessa maneira e terminar o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro e ser convocado para a seleção, é impossível continuar. Agora eu achava muito difícil trazê-lo, porque disputamos com Vasco, América Mineiro, Juventude e Coritiba. Para ter noção, o Juventude pagava R$1 milhão pelo empréstimo ao clube japonês. Nós fizemos isso com metade e acabamos de concluir o pagamento agora. Desde então, vimos que no contrato, né, não tinha essa possibilidade de uma compra, de estipular, né, não tinha essa opção de compra no final da temporada. Com isso, qualquer momento que chegasse uma proposta e o Pedro Raul a aceitasse, nós seríamos obrigados a devolver o jogador. Foi o que aconteceu, né, enquanto não fechava a janela. Foi um susto, um risco terrível que corremos. Ou era assim, ou não tinha Pedro Raul. Ele honrou e negou 2 propostas do Japão para ganhar uma fortuna. Assim, vamos deixar para o fim do ano. E quem sabe a gente conta com a boa vontade dele e criamos uma engenharia para ter o jogador, né? Vamos aí, deixa eu só dar continuidade, no caso falando dessa sua engenharia, né? Eu tenho certeza que, no caso, vamos contentar com algumas partidas que ele vai disputar pelo Goiás. Eu tenho certeza que vai entregar logo o nosso objetivo, como também nossa equipe que vem jogando um futebol muito competitivo e sério, fecha aspas, foi o que concluiu, né, a sua afirmação do Edminho Pinheiro à rádio Band News. Então, como ele falou, né, essa dificuldade que foi trazer o Pedro Raul lá no começo do Campeonato Goiano, muita gente zoando, assim, falando, esse cara não é a maior contratação do ano. Eu não gosto, tipo assim, vou deixar minha opinião aqui pra vocês, né? Eu, se fosse diretor do Goiás, eu não gosto de ficar falando essas coisas assim muito grandes. A maior, a menor, já tá rebaixado, já tá classificado. Esse não é meu perfil de como eu buscaria, né, conduzir
as minhas coisas. Mas a contratação do Edminho Pinheiro, com toda certeza, foi um baita negócio, né? Por empréstimo, Pedro Raul, beleza, teve essa possibilidade dele sair no meio do Campeonato Brasileiro, mas teve, por exemplo, esse 10% de vitrine, caso ele fosse negociado agora com o Goiás, possivelmente renderia pelo menos ali uns 1,5 milhão de reais, que daria para, quem sabe, buscar alguma outra alternativa, 1,050 mil, melhor dizendo, né? Uma outra alternativa dentro do mercado. Então foi sim um baita negócio e dando essa esperança, né? Essa engenharia para contar com Pedro Raul no final do ano. Vou até colocar meu óculos, que a visão agora de tarde já fica um pouquinho mais embaçada, né? Então, para ler aqui direitinho para vocês o que disse aí também, no caso, o Edminho Pinheiro, e trazer para vocês os pontos que, na minha opinião, poderiam ser fundamentais para o Pedro Raul continuar no Goiás. E depois quero trazer também as suas questões contratuais. Em primeiro lugar, buscar uma classificação para uma competição internacional. Olha, na minha opinião, uma Libertadores teria um peso completamente diferente de uma Sul-Americana, porque a gente pode pensar da seguinte forma: o Pedro Raul, ele já deixou claro também para os seus representantes que quer continuar aqui no futebol brasileiro. Foi assim, por exemplo, nessa sua decisão. Se você não lembra, o Pedro Raul ele foi contratado do Botafogo para o futebol japonês, até teve uma certa sequência ali, veio a pandemia, aí ele foi emprestado para o futebol do México, não jogou muitas vezes por lá e teve essa preferência, né, de voltar aqui para o Brasil, inclusive para uma cidade que é parecida com a dele, né, que no caso ele nasceu em Porto Alegre. Estou passando uns dias por aqui e parece bastante, tá? Goiânia é um pouquinho melhor, é um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais nova, mas é uma cidade que é bem parecida com Porto Alegre. Inclusive ele deixando claro, né, que tem esse interesse também de continuar aqui no Brasil. Então pode ser um ponto. O Goiás classificando para uma Libertadores pode ser toda uma trajetória onde o Pedro Raul pode ser um dos, se não o principal, porque a gente tem também outros caras que já tem essa pinta de ídolo, né, como o próprio Tadeu, mas sendo essa grande referência na equipe esmeraldina. Então certamente uma classificação para a Copa Libertadores pode ajudar demais. E a Sul-Americana? O que você acha, Guilherme? Se o Goiás classificar para a Sul-Americana, como vem encaminhando? Olha, depende muito da questão financeira para o Goiás. Uma vaga na Libertadores é completamente diferente nas questões financeiras do que, por exemplo, essa vaga na Sula, né? Então, aí sim, depois desse ponto, uma classificação para uma competição internacional, e seria muito importante uma Copa Libertadores para dar o caixa que o Goiás seria necessário, né? Necessitaria, melhor dizendo, a palavra é difícil demais, né? Para investir dentro do Pedro Raul. Aí sim, né? O Goiás teria que colocar mais essa sua grana para investir na contratação em definitivo do Pedro Raul. Aí você pode perguntar: ué, Guilherme, mas o Goiás é tão pão duro, será que iria abrir os caixas dessa forma? Naquela coletiva de imprensa, você lembra que o Paulo Rogério Pinheiro deu explicando, enfim, as condições do Goiás, como que estava o real momento financeiro da equipe? Ele deixou claro: se o Goiás permanecer na Série A para 2023, terá o dobro, isso mesmo, o dobro livre só para investir no futebol na próxima temporada. Ou seja, a gente pode pensar em uma folha salarial o dobro do que o Goiás tem hoje, o que giraria mais ou menos na casa de 4 milhões e 800 mil reais, 4 milhões e 600, beirando já uma casa de 5 milhões. A gente pode considerar também a compra em definitivo de alguns jogadores. E aí entra aquela história. O Paulo Rogério Pinheiro deixou claro que apenas uma permanência, uma classificação para a Copa Libertadores exige você montar um time melhor, já que você vai ter também mais grana dentro do seu caixa, o que não iria atrapalhar, já que o planejamento financeiro para a quitação principalmente das dívidas contribui ali principalmente, né, o ponto principal, assim podemos dizer, a cereja do bolo é a permanência na primeira divisão. Então não é impossível da gente imaginar o Goiás tendo essa maior receita, uma classificação para uma competição internacional, tendo o dobro para investir no futebol no ano que vem, essa compra em definitiva do Pedro Raul. Como eu falei para vocês, uma Libertadores teria peso muito diferente, primeiramente porque é a principal competição internacional e também, né, essa parte financeira que é muito mais vantajosa para os clubes que disputam principalmente a fase de grupos, né? Então já falei para vocês, se o Pedro Raul tiver esse interesse de continuar no Goiás no ano que vem, é provável, porque ele recusou essas propostas, né? Naquela hora que veio aquela proposta do Nagoya Grampus do Japão, eu já tinha desistido, já tinha jogado a toalha. Eu falei, gente, já era, o Pedro Raul vai transferir, porque na minha visão, não sei se o Goiás estava passando por um momento bem conturbado também. E não, o Pedro Raul negou logo de cara, quis continuar no Goiás, essa meta ousada de ser o artilheiro também da competição. Veio propostas mais tentadoras, tanto do futebol da Itália, da Cremonese, que subiu para a primeira divisão agora, assim também como do Auxerre, a equipe lá da primeira divisão também do futebol francês, e também do Dinamo de Kiev
da Ucrânia. E o Pedro Raul recusou prontamente todas elas, né? Então, falar que o Pedro Raul hoje não é grato ao Goiás, ou que não gosta de continuar na equipe esmeraldina, seria algo completamente contraditório às suas ações nas últimas semanas. Para finalizar aqui nossos pontos, né, que podem ser fundamentais em uma eventual permanência do jogador, obviamente querendo continuar dentro do Goiás, seria essa classificação para uma competição internacional, e aí o Goiás buscar um outro patrocinador para eventualmente bancar, né, essa continuidade, enfim, até mesmo essa compra em definitiva. Ou seja, buscar um patrocinador forte com uma classificação para uma competição internacional pode ser também uma outra alternativa. E nessa questão da compra, você vai me perguntar, e aí, Guilherme, quanto você acha que o Kashiwa vai pedir para essa negociação em definitivo? Antes, naquele momento que surgiu aquelas primeiras propostas pelo Pedro Raul, a intenção do time japonês era no mínimo cobrir aquelas ofertas, aquela compra, melhor dizendo, que ele fez juntamente ao Botafogo, lá em 2020, pegar aqui os números certinhos para vocês, foi 10 milhões e 700 mil reais o valor que foi pago ao Botafogo. Inicialmente, se chegasse nenhuma proposta próxima disso, iria vender. Depois ele levou essa casa mais ou menos para 13 milhões e 400 mil reais, 13 milhões só, e hoje a intenção é vender por volta de mais ou menos ali 3 milhões de dólares, o que na cotação atual dá 15 milhões e 700 mil reais. Na minha opinião, isso não é nada, tá? Eu já falei para vocês, o Pedro Raul, se continuar nessa mesma pegada, ele vai terminar a temporada valendo 15 milhões e 700, só que não de reais, não de sei lá, de peso colombiano, nada disso, vai valer 15 milhões e 700 mil euros, tá? Ou até mesmo dólar, porque é um cara que vem entregando gol demais, uma altura muito grande, um posicionamento impecável e uma idade muito boa, 25 anos, né? Então, como eu falei para vocês, é uma negociação que, beleza, pode parecer absurda para um time que acabou de voltar da Série B, mas que o Goiás tendo essa maior possibilidade, poderia sim ser algo totalmente viável. Inclusive, uma notícia do Jorge Nicola, que eu publiquei aqui para vocês ontem, ele falou que todos os times grandes, né, entre aspas, aqui do futebol brasileiro, ou seja, os mais famosos, exceto pelo Palmeiras, já entraram em contato com o seu representante para buscar informações para o Pedro Raul no ano que vem, mas não teve nenhuma proposta. O único time que acenou com a proposta oficial foi o próprio Goiás. Então, são alguns pontos, sabe? Eu sei que muitos de vocês falam, Guilherme, então você está criando uma teoria muito grande. Não, eu só estou pegando aqui alguns fatos e trazendo para vocês, e quero que você deixe aqui a sua opinião aqui embaixo também. Então, assim, pode ser uma alternativa, né? Como eu falei para vocês, caso o Kashiwa também, o Edminho, consiga essa outra boa negociação, o Goiás certamente não iria pagar essa grana de uma vez, tá? Até pro empréstimo só terminou de pagar agora, quanto mais em uma compra em definitiva. Então, outro ponto que eu considero nessa engenharia, como disse o Edminho Pinheiro, para o Pedro Raul continuar no Goiás em 2023, seria efetivamente esse parcelamento das compras. Então, vamos lá. Os pontos para o Pedro Raul. Quem sabe, né, continuar no Goiás, vou utilizar essa expressão, classificação para uma competição internacional, principalmente uma Libertadores, que aí sim daria muito mais caixa para o Goiás fazer essa sua compra em definitivo. No ano que vem, só do Goiás ficar na primeira divisão, já vai ter o dobro em relação aos investimentos no futebol para o próximo ano, e também essa eventual negociação, como o Edminho Pinheiro já fez, né, com a equipe do Kashiwa, um parcelamento dessa sua compra em definitivo do Pedro Raul, e uma outra alternativa ali, quem sabe com essa exposição internacional, um patrocinador, né, para quem sabe financiar essa aquisição do Pedro Raul ou bancar parte dos seus salários, que certamente seriam quitados completamente pelo Goiás, e tendo também um aumento que é bem justo para o jogador. Como eu falei para vocês, né, não tem nada de informação, o Pedro Raul vai continuar no Goiás, não, só peguei o que disse o Edminho Pinheiro, essas informações do Nicola, que eu consegui apurar também, mas como o seu contrato lá com o Kashiwa é longo, né, vai até o dia 31 de janeiro de 2024, não vai ser muito fácil, né, não vai ser assim, pegar ele por empréstimo novamente, eu não sei se vai ser uma opção viável, principalmente, né, por conta dessa sua ótima fase dentro do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses diversos pontos, né, sobre essa engenharia, né, como disse o Edminho Pinheiro, para continuar com o Pedro Raul no ano que vem. Você acha que é provável? Você acha que eu estou pensando aqui demais? Enfim, pode deixar a sua opinião, e caso isso não aconteça, deixa aqui alguma alternativa. Você acha que o Nicolas pode conseguir substituir? Acho que não à altura, porque sendo bem sincero para vocês, eu acho que nenhum jogador no Brasil hoje está à altura do Pedro Raul, sabe? Acho que nessa posição dele, talvez o Cano juntamente com o Pedro, né? O Pedro também é um cara que tá jogando demais, mas assim, para a realidade do Goiás, não existe substituto à altura, tá? A gente vai ter que contentar com outras pessoas, outros jogadores, melhor dizendo, inferiores na teoria, mas que na prática podem chegar e arrasar, né? Como fez o Pedro Raul nesse ano. Quero saber a sua opinião. Só 25 anos de idade, só matei aqui, né? No ano de 2022. Suas atuações no total, deixa eu pegar aqui, 39 jogos, 21 gols marcados
e 2 assistências. Deixa aqui embaixo a sua opinião a respeito dessa engenharia. Será que é possível? Se não é, pode deixar aqui a sua opinião nos comentários. Quem sabe, né? Já pensou? Não sei se eu tô pensando demais, mas o Pedro Raul no ano que vem, nossa, seria muito bacana, como falou o Edmir Pinheiro. Se for colocado para a seleção, seu artilheiro pode esquecer, mas quem sabe no final do ano, sentando direitinho, fazendo essa engenharia, utilizar novamente essa expressão que foi dita pelo mandatário alviverde. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir mais outros vídeos, né, relacionados ao maior do Centro-Oeste. Vou estar deixando aqui na tela final outros vídeos também falando, né, a respeito dos bastidores do Verdão, uma proposta do Goiás pelo zagueiro Reinaldo, né, já buscando a sua extensão de contrato, e o nosso vídeo que eu gravei ainda nessa parte da manhã, vou estar deixando aqui na tela final para vocês assistirem também. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! E o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição, assim também como a Caravela do Sul Representações para sua loja de embalagens, vai estar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado.